Abra a mente para a prosperidade. Declarei guerra à pobreza quando eu ainda estava no primeiro grau. Morávamos numa região do sul assolada pela pobreza, e a maioria das crianças da minha escola não tinha uma alimentação adequada nem roupas suficientes. Quando minha mãe me dava dinheiro para o lanche, eu simplesmente o dava às outras crianças. Ao tomar conhecimento do que eu estava fazendo, ela começou a preparar os meus lanches. Isso me deixava muito feliz. Significava que eu podia intensificar minha guerra contra a pobreza dividindo os sanduíches em pedaços e entregando-os aos meus colegas. Mamãe jamais foi capaz de impedir que eu distribuísse os meus lanches. Mas quando comecei a distribuir minhas roupas, ela opôs-se decididamente. Finalmente, ela disse: não dispomos de recursos para vestir toda a vizinhança, embora quase tenhamos feito isso neste inverno, graças a você. Vou comprar mais um casaco para você, e é melhor não dá-lo a ninguém. Num dia frio de inverno, cheguei em casa de volta da escola, usando obedientemente o casaco, porém descalça. Havia simplesmente dado de presente meus sapatos e minhas meias. Não foi senão anos mais tarde que aprendi como manter a guerra contra a pobreza de tal maneira que não fosse obrigada a dar meus lanches, sapatos e meias. Um economista de Wall Street deu-me recentemente sua receita para o fim da pobreza. O que é necessário não é tanto uma guerra contra a pobreza, mas uma compreensão das forças que geram a prosperidade. Porque você precisa abrir a sua mente para a prosperidade. As forças que geram a prosperidade são mentais e espirituais. Para uma guerra mental e espiritual contra a pobreza, a primeira coisa que você precisa fazer é abrir a mente para a prosperidade. Cheguei a essa grande verdade quase acidentalmente. Eu exercia o cargo de pastor em Birmingham, Alabama, quando a pior recessão desde a Segunda Grande Guerra assolou o país. Birmingham é uma cidade industrial. Essa recessão afetou economicamente o país de tal forma que milhares de pessoas ficaram desempregadas. Havia filas de mendigos para receber alimentos gratuitamente. Todos falavam de depressão, tempos difíceis e indigência. Finalmente, o governo decretou estado de calamidade na cidade, disponibilizando ajuda federal. Foi durante esse penoso período que as pessoas que frequentavam a minha igreja pediram que eu ministrasse um curso que revelasse as leis mentais e espirituais da prosperidade. Logo descobri uma coisa importante. Embora as pessoas que frequentavam esse curso necessitassem desesperadamente prosperar, a maioria delas tinha a ultrapassada e errônea ideia de que ser rico é pecado. Elas sentiam-se culpadas até mesmo por comparecer a um curso sobre prosperidade. A partir de então, descobri que não existe nada de incomum nessa atitude. A maioria das pessoas com problemas financeiros tem um bloqueio psicológico a respeito da prosperidade. Elas aprenderam no passado que a pobreza é uma virtude cristã e que ser rico é de algum modo uma coisa perniciosa. Foi ensinado a elas que quem quer que seja próspero é provavelmente desonesto portanto, não merece confiança. De qualquer modo, é um pecador. Como a pobreza pode ser uma virtude cristã, quando a pobreza é a causa da maioria dos problemas do mundo? O comunismo baseia-se na pobreza. Um economista disse que a principal diferença entre a democracia e o comunismo pode ser descrita em uma palavra: abundância ou prosperidade. As pessoas prósperas não gostam nem necessitam do comunismo. Não apenas a guerra e o comunismo são causados pela pobreza, mas também a doença, o crime, a delinquência juvenil, o analfabetismo, parte do problema das drogas, tumultos e terrorismo, todos podem estar relacionados com as situações de pobreza.
É como se a alma humana estivesse se sublevando contra as privações nesta era de esclarecimento espiritual ou intelectual, porque a alma sabe intuitivamente que o homem deveria ser próspero. Como abrir a mente para a prosperidade? Você pode abrir a mente para a prosperidade renunciando à ridícula ideia de que a pobreza é uma virtude cristã, uma vez que ela é apenas um defeito comum. A pobreza é definitivamente um pecado, não uma bênção. Como afirmou Charles Fillmore em seu livro Prosperity, Prosperidade. O Pai deseja para nós um bem ilimitado, não simplesmente os meios para uma parca subsistência. Não poderemos ser muito felizes se formos pobres, e ninguém precisa ser pobre. Ser pobre é pecado. Não há nada de novo a respeito dessa ideia. Um século atrás, um pastor batista chamado Dr. Russell Conville ficou famoso por causa de uma palestra, intitulada Acres of Diamonds, Acres de Diamantes, que ele fez em todos os Estados Unidos. O Dr. Conville ganhou cerca de 8 a 12 milhões de dólares enquanto viajava por todo o país, durante um período de 50 anos, fazendo essa palestra, cujas origens ele descobriu na Temple University da Filadélfia. Ao examinar cuidadosamente sua famosa palestra a respeito da prosperidade, você descobre que ele estava tentando acabar com o sentimento de culpa do ouvinte por se tornar próspero. Digo que você deveria ser rico. Você não tem motivos para ser pobre. Viver e não ser rico é um infortúnio, e é duplo infortúnio porque você poderia tanto ser rico como ser pobre. Você pode abrir a mente para a prosperidade quando compreender que, do estudo e da aplicação das leis mentais e espirituais da prosperidade, você não está tentando fazer com que Deus lhe dê alguma coisa. Como assegura a Bíblia, tudo pertence a vocês, e Coríntios 13:21. No princípio, Deus criou um fecundo universo e depois criou o homem com inteligência e o colocou neste mundo de abundância, outorgando-lhe domínio sobre ele. Gênesis 1. Você está apenas tentando abrir a mente para receber a herança de abundância que lhe foi legada desde o princípio. Você pode começar a abrir a mente para essa abundância, afirmando muitas vezes: eu sou o filho rico de um pai amoroso. Por isso não tenho receio de prosperar. Havia um homem de negócios que tinha sua própria fórmula elementar para abrir a mente para a prosperidade. Quando as pessoas perguntavam: como vão os negócios? Ele tinha uma resposta padrão, não importando a situação econômica do momento. Os negócios vão maravilhosamente bem, porque há ouro em Punuar. Tudo parecia estar bem para esse homem. Não importando o que as pessoas à sua volta fizessem ou dissessem, ele prosperava. Os amigos dele diziam: não compreendo. Tudo que ele toca vira ouro. Relatos de pessoas que prosperaram. Naquele meu primeiro curso sobre a prosperidade em 1958, e pelos resultados dos cursos que desde então ministrei, tenho observado que tão logo as pessoas compreendem que ser próspero é um privilégio em vez de uma falha espiritual, é como se as janelas do céu se abrissem para elas. Relatos recentes de pessoas que abriram a mente para a prosperidade incluem os seguintes. Uma comerciante duplicou seus ganhos financeiros e então realizou um casamento bem-sucedido com um homem rico, depois de ter permanecido viúva por 10 anos. Uma dona de casa adotou essa maravilhosa maneira de ver as coisas e dentro de pouco tempo foi informada de que o marido havia acabado de herdar uma grande parte da empresa para a qual trabalhava. Outra dona de casa viu o marido progredir, recebendo uma promoção após a outra em seu emprego numa firma de engenharia. Eles receberam uma herança em dinheiro, compraram uma nova casa e 2 carros novos e, depois de terem tentado durante vários anos, conseguiram adotar algumas crianças.
Um jovem professor universitário tirou outro diploma e logo conseguiu um excelente emprego, com um salário muito maior, numa universidade estadual. Uma empregada doméstica narrou uma viagem de 6 semanas pela Europa. Uma professora foi transferida de um departamento conturbado de sua escola para um setor pedagógico mais organizado. Um casal conseguiu comprar uma linda casa nova sem dar nenhuma entrada. O antigo proprietário deu-lhes um desconto de $8.000. Um casal conseguiu bolsas escolares para os 2 filhos. Uma mulher que trabalhava no setor de imóveis conseguiu sua licença de corretora e abriu a sua própria imobiliária. Outra corretora de imóveis fez a sua primeira venda em um ano. Ao voltar para casa, depois de uma palestra sobre prosperidade, em Oklahoma City, uma comerciante atendeu a uma chamada telefônica. Era um cliente com uma venda de $40, às 12h30 de um domingo. Na manhã seguinte, ela acordou com outra chamada telefônica e outra venda. Isso representou uma mudança total da situação de vendas difíceis a qual estava acostumada. Um homem de negócios que saía de uma palestra sobre a prosperidade, no caminho para o carro, encontrou uma nota de $20. Uma semana depois, um aumento que ele estava tentando obter há meses para os seus empregados chegou repentinamente. Depois de abrir a mente para a prosperidade, uma jovem viúva conseguiu reduzir quase $1.700 dos seus débitos em 3 dias. Todos os que ajudaram o autor em seu primeiro livro conseguiram prosperar. Você pode abrir a mente para a prosperidade quando compreender que vale a pena fazer isso, mesmo em face da necessidade e da privação. Comecei a escrever artigos sobre prosperidade há muitas décadas, quando morava em um cômodo. Achava paradoxal escrever a respeito de prosperidade, dizendo às outras pessoas como se tornarem prósperas, quando eu estava morando simplesmente em um cômodo. Mas compreendi que deveria fazer alguma coisa para abrir a minha mente para a prosperidade a fim de conseguir sair daquele cômodo. Isso levou 3 anos, mas quando finalmente me mudei, encontrei uma casa encantadora. A mudança poderia ter ocorrido mais cedo, se eu conhecesse a fórmula completa da prosperidade apresentada neste livro. Abrir a mente para a prosperidade, mesmo quando se está passando por necessidade, pode também ter efeitos surpreendentes sobre a sua vida. Foram as pessoas que me cercavam enquanto eu escrevia meu primeiro livro que despertaram minha atenção para isso. Depois de datilografar a primeira metade do manuscrito, minha secretária demitiu-se. Ela explicou que, enquanto datilografava o manuscrito, ela e o marido haviam posto em prática a ideia nele contida e que ele prosperara tanto em seu trabalho de vendas que ela não precisava mais do emprego. Uma segunda secretária foi então contratada para datilografar a segunda metade do livro. Antes de completá-lo, ela também demitiu-se. Explicou que o marido havia sido despedido do trabalho quando ela assumira o cargo, mas que agora ele havia conseguido o melhor emprego de sua vida como engenheiro, que o obrigaria a se mudar para outro estado. Ela achará que as ideias contidas no livro haviam mudado a sua sorte. Por fim, minha empregada doméstica demitiu-se. Ela não tinha visto o manuscrito, mas eu havia lhe explicado as leis da prosperidade enquanto escrevia a respeito delas, capítulo por capítulo. Quando abriu a mente para a prosperidade, ela decidiu fazer uma coisa que há muito desejava, mas até então não tivera coragem de fazer: trabalhar como costureira. Ela disse-me: "Estou me demitindo do emprego de empregada doméstica. Você não gostaria de me contratar como sua costureira?" Desde então ela vem prosperando nesse campo de trabalho. Fiquei surpresa por perder 2 secretárias e uma empregada doméstica enquanto escrevia um livro, simplesmente porque elas se aventuraram a abrir a mente. Há mais ainda.
No dia em que este livro foi entregue ao meu editor em Nova York, ele estava sentado à sua mesa de trabalho lendo atentamente, quando um outro editor entrou em seu escritório e entregou-lhe uma determinada quantia. Ele ficou surpreso ao ouvir que o editor lhe disse: "Há algum tempo você me emprestou dinheiro para almoçar." Até há poucos momentos, eu havia esquecido disso. Meu editor escreveu-me exultante: "Isso terá ocorrido por um efeito imediato de The Dynamic Laws of Prosperity." Um relato do tipógrafo deste livro. No entanto, um relato ainda mais atualizado a respeito do poder de se abrir a mente para a prosperidade foi feito pelo tipógrafo deste livro. Ele escreveu de Hollywood, Califórnia. Sou a pessoa que teve o singular prazer de fazer a composição tipográfica da versão revisada do livro Abra a Mente para a Prosperidade para sua editora na Califórnia. Esse manuscrito prendeu minha atenção do primeiro ao último parágrafo e me senti muito melhor tanto mental como emocionalmente por ter tido essa experiência. Abra a mente para a prosperidade, especificamente, abriu a minha mente para certas verdades incontestáveis, a maioria das quais eu conhecia desde a infância. Mas, à medida que me envolvia cada vez mais na rotina de trabalho e da vida diária, acabei me esquecendo da importância delas. Houve uma época da minha vida em que fui um crente ardoroso no poder da oração. Contudo, nunca soube como realmente expressar em palavras minhas orações, tampouco que elas deveriam ser acompanhadas pela visualização daquilo que eu desejava. Este livro esclareceu a arte da oração dinâmica de uma maneira muito concisa e sucinta. Eu já havia orado pedindo orientação para a minha vida, mas jamais sonhei que pudesse obtê-la dessa maneira, por meio da composição tipográfica do livro Abra a Mente para a Prosperidade. Achei que você devia saber disso. A verdadeira definição de prosperidade. Você poderá abrir a mente para a prosperidade quando compreender a verdadeira definição da palavra. Você é próspero na medida em que tem paz, saúde e abundância na vida. Prosperidade inclui paz de espírito. Um homem de negócios escreveu recentemente: "O estudo da prosperidade com toda certeza traz paz de espírito." Desde que me dediquei a esse estudo, minha mulher parou de querer me controlar e minha sogra começou a me deixar em paz. Prosperidade inclui harmonia. Um jovem músico que compareceu a um de meus cursos sobre prosperidade estava desempregado há meses. Imediatamente após o curso, ele conseguiu o melhor emprego de sua vida. Mais tarde, ele escreveu: "Tive uma agradável surpresa em consequência de meu estudo. Isso aconteceu porque eu necessitava de um emprego, que consegui rapidamente. Mas, na época em que eu praticava o pensamento auspicioso, minha mulher e eu estávamos separados. Agora, nos reconciliamos e somos mais felizes do que nunca." A prosperidade com certeza inclui paz e harmonia. Prosperidade inclui saúde. Uma dona de casa foi levada pelo marido a uma palestra sobre prosperidade. A mulher vinha sofrendo há 12 anos de uma doença crônica que os medicamentos podiam aliviar temporariamente, mas não conseguiam curá-la. Quando os medicamentos eram suspensos, a dor voltava. Naquela noite, de volta para casa depois da palestra, ela observou que pela primeira vez em 12 anos não sentia dor quando não usava medicamentos. Isso aconteceu há 8 anos. A dor nunca mais voltou. Esse casal também prosperou financeiramente, mas sua principal demonstração de prosperidade foi uma cura física. Prosperidade inclui boas condições financeiras. As pessoas às vezes podem pensar: uma vez que a prosperidade inclui paz e saúde, ela significa mais do que apenas dinheiro. É verdade, mas o que há de errado com a prosperidade como dinheiro?
Uma maneira importante de abrir a mente para a prosperidade é abri-la deliberadamente para a ideia de que o dinheiro é espiritual, de que o dinheiro faz parte da sua herança espiritual. Existem milionários na Bíblia. Saber que os grandes líderes espirituais da Bíblia eram pessoas prósperas ajuda a abrir a nossa mente para a prosperidade. Muitos desses líderes eram literalmente milionários. Eles pareciam saber que a prosperidade era uma graça espiritual e a pobreza, uma maldição. No primeiro livro da Bíblia, encontramos 4 milionários entre os grandes líderes hebreus: Abraão, Isaac, Jacó e José. A Bíblia descreve nitidamente os seus bens. Em geral, lembramos de Abraão como o patriarca do povo hebreu, o que ele foi, mas ele foi também um milionário. As Escrituras declaram que ele tinha muitas propriedades e que o Senhor o havia abençoado em tudo. Gênesis 24, 1. Quando, pela primeira vez eu disse numa palestra que Abraão era um milionário, um surpreso texano perguntou: se Abraão era um milionário, quantos poços de petróleo ele possuía? Respondi: não sei. Mas vou descobrir. Quando examinei a descrição bíblica dos bens de Abraão, não pude encontrar um único poço de petróleo que lhe pertencesse. Porém, enquanto examinava cuidadosamente as passagens que descreviam suas riquezas, um versículo chamou a minha atenção. Abraão era muito rico em rebanhos, em prata e em ouro. Gênesis 13, 2. Quando alegremente contei ao cético texano que Abraão havia sido um rico criador de gado, ele ficou tão impressionado que insistiu que o gado de Abraão era provavelmente da raça Longhorn originária do estado da Estrela Solitária. A despeito de meus protestos, ele saiu da palestra muito feliz. A Bíblia é um livro didático sobre a prosperidade. Você poderá abrir a mente para a prosperidade quando compreender que a Bíblia é o maior livro didático sobre a prosperidade já escrito, e começar a estudá-la sob esse ponto de vista. A Bíblia está repleta de histórias a respeito de pão e peixe. Isso é um maravilhoso simbolismo da prosperidade. O pão simboliza a substância do universo, que nós produzimos e a qual damos forma com nossos pensamentos e palavras de prosperidade. O peixe simboliza as ideias de progresso. A palavra ouro aparece mais de 400 vezes na Bíblia. Existem entre 3.000 e 4.000 promessas na Bíblia, muitas das quais promessas literais de prosperidade. Alguns teólogos afirmam que há cerca de 8.000 dessas promessas. A preocupação de Jesus com a prosperidade é mostrada na oração do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoamos as nossas dívidas como também nós perdoamos aos nossos devedores. Mateus 19:11 minutos e 12 segundos. Muitos dos milagres de Jesus foram milagres de prosperidade e muitas de suas parábolas foram parábolas sobre prosperidade. Quando Jesus disse aos discípulos, referindo-se ao moço rico: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino do céu, foi porque ele sabia que aquele homem rico era dominado por suas posses em vez de controlá-las. Mateus 19:23, 24. A conscientização espiritual da prosperidade proporciona a você o controle de seus bens, em vez de permitir que seus bens o controlem. A prosperidade é necessária para o seu crescimento. Você poderá abrir a mente para a prosperidade quando compreender que a prosperidade é uma necessidade para o seu crescimento espiritual, porque ela lhe dá liberdade para crescer espiritualmente. Certa vez senti-me ao lado de um médico quiroprático em um banquete para o qual ambos éramos oradores convidados. Esse homem falou-me a respeito de como as abordagens mental e espiritual da prosperidade vinham sendo importantes para ele durante anos.
Ele descreveu como tinha deixado de ser um jovem médico batalhador esforçado que nada tinha, para se tornar um homem feliz e rico, que agora possuía a própria clínica, uma grande clientela, uma linda casa, uma admirável família, carros, investimentos, imóveis, e até um avião particular. Ele disse o seguinte: hoje sou um médico muito melhor, um marido e um pai muito melhor, um cidadão muito melhor porque sou próspero. Agora tenho tempo para estudar a verdade, para me desenvolver espiritualmente até um ponto que jamais atingira antes. Todas as pessoas deviam ser prósperas, porque a prosperidade lhes dá a liberdade. A prosperidade é uma necessidade para o crescimento espiritual. A verdadeira prosperidade tem uma base espiritual. Você poderá abrir a mente para a prosperidade ao seguir o conselho de Moisés aos Hebreus há milhares de anos. Lembra-te de Yahvé teu Deus, pois é Ele quem te concede força para enriquecer. Deuteronômio 8:18. Este é o eterno segredo da prosperidade. Deus é a fonte de suas riquezas. Enquanto você estiver em contato com a fonte, você será próspero. É quando você se afasta de Deus como a fonte, e está na dependência das pessoas e das circunstâncias para a sua prosperidade, que surgem seus problemas financeiros. As pessoas e as circunstâncias são canais para as suas riquezas, com certeza, mas Deus é a fonte. Sabendo disso, você não temerá se o canal mudar, mas confiará em Deus como a fonte para obter orientação e riquezas. Não dependo das pessoas e das circunstâncias para prosperar. Deus é a fonte da minha prosperidade e agora mostra seus canais de riqueza para mim. Há muitos anos, quando parecia que as pessoas e as circunstâncias controlavam meus bem-estar, descobri este útil trecho em Lições in Truth, lições sobre a verdade. Nenhuma pessoa ou coisa no universo, nenhum encadeamento de circunstâncias, pode, de maneira nenhuma, interpor-se entre você e sua felicidade, seu bem-estar. Você pode achar que existe alguma coisa entre você e o desejo do seu coração, e assim vive com esse desejo irrealizado, mas isso não é verdade. Negue essa crença, e estará livre. Então você verá o bem-estar fluir para você, e verá nitidamente que nada pode existir entre você e o que lhe pertence. As afirmações que utilizei naquela ocasião para me ajudar a abandonar a crença de que a personalidade tinha poder para impedir meu bem-estar e meu relacionamento com Deus como a fonte de minha prosperidade foram as seguintes. Vejo nitidamente que nada nem ninguém pode ficar entre mim e o que me pertence. Elimino da minha mente e da mente de todas as outras pessoas qualquer ideia de que o que me pertence pode ser tirado de mim. Aquilo que se destina ao meu bem maior se avizinha de mim e em minha nítida percepção da verdade, eu recebo com alegria. Nada pode se opor ao meu bem maior. Ninguém pode se opor ao meu bem maior. Agora posso realizar grandes coisas com facilidade. Recusando-me a criticar a prosperidade dos outros, volto-me para Deus, peço a orientação dele e sou próspero. O amor não faz de mim alguém invejoso. A verdadeira prosperidade me deu a liberdade. Minha vida não pode ser limitada. Meus rendimentos financeiros não podem ser limitados. Cristo, que agora está comigo, livra-me de todas as limitações. Agora sou rico em espírito e no mundo da matéria. O amor clemente de Jesus Cristo agora me liberta de todos os enganos relacionados com o dinheiro, no passado ou no presente. Encaro o futuro com consciência, liberdade e destemor. A Bíblia mostra claramente que, enquanto os hebreus reconheciam Deus como a fonte de suas riquezas e o buscavam pedindo orientação, eles prosperaram extraordinariamente. Foi quando desviaram de Deus e começaram a se voltar para as pessoas em busca de riquezas, no tempo de Salomão, que o povo hebreu dividiu-se financeira e politicamente e foi para o exílio.
Essa atitude é positiva. Talvez você esteja se perguntando: mas essa ideia de confiar em Deus como a fonte de minhas riquezas funciona mesmo? Um outro médico disse-me recentemente: nunca havia prosperado realmente, embora tenha trabalhado com afinco, até que aprendi que a riqueza tem uma base espiritual. Depois que comecei a afirmar diariamente que Deus era a fonte de minhas riquezas, que eu não tinha que depender de meus pacientes ou de quaisquer outras pessoas ou da situação econômica do país, para minha prosperidade, consegui construir em 8 meses uma nova clínica, no valor de $100.000. Ele mostrou-me fotografias de sua clínica e ela é realmente muito bonita. Essa é uma ideia positiva, que Deus é a fonte de sua prosperidade e que sua prosperidade tem uma base espiritual. Quando você abrir a sua mente para essa ideia libertadora, começará a prosperar. Você poderá estar pensando: está bem, mas conheço pessoas que não são religiosas mas são extraordinariamente prósperas. Elas não reconhecem Deus como a fonte de suas riquezas. Talvez elas sejam prósperas no sentido financeiro, mas lembre-se de que a verdadeira prosperidade inclui paz e saúde. E quanto à paz de espírito e à saúde do corpo dessas pessoas? Resumo: 1. A prosperidade é gerada por forças mentais e físicas. Para gerar prosperidade em sua vida, você precisa abrir a mente. 2. Deixe de lado a ideia de que a pobreza é uma virtude cristã. A pobreza é um pecado, não uma graça divina. 3. Você não está tentando fazer com que Deus lhe conceda alguma coisa. Você está apenas abrindo a mente para receber a abundância. Deus a prometeu para você desde o início. 4. Vale a pena abrir a mente para a prosperidade mesmo quando você enfrenta necessidades e limitações. 5. Você é próspero na medida em que tem paz, saúde e abundância na vida. Essa é a verdadeira definição de prosperidade. 6. Alguns dos grandes líderes da Bíblia eram prósperos. A Bíblia em si mesma é um maravilhoso livro didático sobre a prosperidade, repleto de histórias, promessas e parábolas a respeito desse tema. 7. A prosperidade é necessária para o crescimento espiritual, uma vez que ela lhe proporciona liberdade para desenvolver-se espiritualmente, sem ter de se preocupar com o aspecto financeiro ou mundano da vida. 8. Deus é a fonte de suas riquezas, não as pessoas ou as circunstâncias. Compreender que a base de sua prosperidade é espiritual é uma atitude positiva, que lhe assegura sucesso financeiro. Limpe a sua mente para a prosperidade. Limpeza, ou purificação, é o primeiro passo para a prosperidade. Se as pessoas em todo o mundo conhecessem os passos da limpeza para a prosperidade e os empregassem, a vida delas iria mudar radicalmente para melhor. Os místicos têm uma fórmula de 3 componentes para o sucesso. 1. Purificação, ou limpeza. 2. Iluminação, ou recebimento de orientação sobre como ser próspero. 3. União com Deus e com o bem que dele advém. Esses 3 passos para o sucesso estão descritos neste capítulo e nos seguintes. A Bíblia está repleta de símbolos de purificação, sacrifício, renúncia e contrição. Até o Muro das Lamentações em Jerusalém é símbolo da libertação das emoções negativas, necessária para que se tenha prosperidade. Os antigos gregos observavam ritos de purificação, o que também devemos fazer. A vida é um processo contínuo de purificação. Se tentar ignorar o processo de limpeza em seus pensamentos e sentimentos, você não obterá prosperidade, pois não limpou a mente e as emoções para receber os bens que deseja. A doutora Evelyn Underhill explicou: o processo de limpeza representa uma grande parte de nossa vida espiritual.
Se não conseguimos a purificação nesta vida, isso é responsabilidade nossa. Como limpar a mente? Você precisa se livrar daquilo que não quer, para dar lugar ao que quer. A riqueza, dinheiro, poder da mente, não flui facilmente para uma situação confusa, tumultuada. A riqueza não flui facilmente para um estado emocional confuso, desordenado e cheio de rancor. Você precisa começar a criar um vácuo, tanto exterior quanto interior. As influências magnéticas são transmitidas perfeitamente através do vácuo. Ao criar um vácuo, você começa a atrair a sua prosperidade. Já vi isso acontecer centenas de vezes. Limpeza exterior. Livre-se daquilo de que não necessita exteriormente. Faça uma faxina, limpe os armários, as gavetas da mesa de trabalho, a casa, o carro, o escritório. Criar um vácuo no mundo exterior faz com que a pessoa que crê saia de sua mente inconsciente, o que irá agir interiormente para manifestar a maior prosperidade para ela. É preciso se libertar do velho para dar lugar ao novo. Você pode revelar sua riqueza ao formar um vácuo. Certa noite, uma mulher em Chicago ouviu falar da lei do vácuo em uma palestra, e resolveu não ir para o trabalho e ficar em casa no dia seguinte e limpar os armários e gavetas. Nada aconteceu enquanto ela limpava os armários, mas quando estava limpando as gavetas, encontrou $30 que havia guardado e esquecido. Uma dona de casa criou um vácuo ao se desfazer de velhos lençóis que não combinavam e que estavam em seu armário de roupa de cama e mesa. No dia seguinte, ela recebeu de presente vários novos conjuntos de lençóis e fronhas. Mas nada acontecera até que ela tivesse criado um vácuo para recebê-los. Uma afirmação maravilhosa para você utilizar a fim de criar um vácuo é: agora eu me liberto das coisas, das situações e dos relacionamentos desgastados. A ordem divina está agora estabelecida e será mantida em mim e no meu ambiente. A prosperidade chega rapidamente quando se cria um vácuo. Um músico do sul da Califórnia havia estudado há pouco tempo a lei da prosperidade por meio do vácuo e decidiu aplicá-la limpando seu armário. Dentro de 24 horas, aconteceram os seguintes fatos. Como ele era professor de música de uma escola pública, precisava de um emprego de verão. Enquanto limpava o armário, teve a ideia de dar cursos intensivos de música durante aquele período em faculdades e universidades. Ele telefonou para seu representante em Nova York, que gostou tanto da ideia que dentro de algumas horas havia programado cursos nas principais universidades de todos os Estados Unidos, mediante ótimos honorários. O segundo fato que aconteceu foi que outro músico lhe telefonou e disse: tenho recebido muitos convites para trabalhar à noite e nos fins de semana e não posso atendê-los. Posso indicar o seu nome para me substituir em alguns desses convites. Isso possibilitou que ele recebesse um segundo salário durante todo o ano, exatamente na sua vizinhança. Na manhã seguinte, depois de ter feito a limpeza do armário, ele estava indo de carro para o trabalho por uma das famosas rodovias da Califórnia. Enquanto dirigia, ele viu um carro enguiçado. Normalmente ele teria acelerado, mas intuitivamente sentiu-se levado a parar e oferecer ajuda. O proprietário do carro enguiçado era uma mulher que usava um uniforme branco. Depois de examinar o carro dela, ele disse: creio que o motor está apenas superaquecido. Vamos esperar alguns minutos se ele não der partida, eu o levarei até a oficina mais próxima onde poderá conseguir ajuda. Notando o uniforme branco, ele perguntou: você faz trabalhos domésticos? Sim, foi a resposta. Você tem alguns dias disponíveis? Indagou ele. Sim, tenho uma quinta-feira a cada 15 dias. Bem, se quiser trabalhar para minha mulher, está contratada.
O professor explicou que há meses vinham tentando encontrar alguém para ajudá-los. Depois, ele exclamou com excitação: se tudo isso aconteceu apenas com a limpeza do armário, mal posso esperar para ver o que acontecerá quando eu limpar a garagem. Desfaça-se das coisas dispendiosas, até mesmo das novas. Ao criar um vácuo exterior, é bom se desfazer do que é dispendioso bem como do que não é, se esses objetos dispendiosos não lhe forem mais úteis. Certa vez eu possuía 2 encantadores vestidos de veludo dos quais hesitava em me fazer porque tinham custado caro. Mas cada vez que eu olhava para eles pendurados no armário, via que não me serviam mais e não tinham utilidade para mim. Finalmente decidi desfazer-me deles, embora fossem modelos exclusivos de estilistas. Em menos de uma semana, recebi uma carta de minha irmã dizendo: tenho um encantador vestido de veludo que comprei no exterior. Ele é, sem dúvida, o vestido mais caro que já tive, mas não o uso. Estou enviando-o pelo correio, na expectativa de que você possa usá-lo nas palestras que faz. Com certeza. Ele chegou exatamente na hora para me acompanhar na viagem seguinte, e sua cor até combinou com o auditório no qual eu falei. Além disso, ele havia custado mais do que os 2 vestidos dos quais eu me havia desfeito. Essa experiência ensinou-me que, ao se desfazer das coisas dispendiosas, a pessoa abre caminho para algo mais bonito, sem pagar nada por isso. Uma vez, o Dr. Ernest Wilson deu-me a seguinte explicação: não precisamos nos livrar apenas do que consideramos mal. Também precisamos nos livrar de formas do bem. O bem raramente é estático. Ele é progressivo. Evolui. Muda. Temos de deixar que ele seja assim. Temos de nos livrar de formas costumeiras do bem, quando isso é necessário para o nosso progresso ou para o de outra pessoa. Não podemos ter receio de que a lei que trouxe esse bem não trará outro para substituí-lo. Precisamos estar prontos para deixar que os anjos se vão, para que os arcanjos possam entrar na nossa vida. Desapegue-se do bem, mantenha-o moderadamente, liberte-o de bom grado. Às vezes é de algo novo que precisamos nos livrar. Você já comprou alguma coisa por impulso, para constatar mais tarde que não precisava dela? Nesse caso, em vez de se sentir culpado por tê-la comprado impulsivamente, devolva-a ou livre-se dela de alguma forma. Ao agir dessa maneira, você possibilita que o bem equivalente chegue até você. Certa vez comprei um vestido longo por impulso, só para mais tarde constatar que ele não me servia. Logo depois de tê-lo dado de presente a uma pessoa que ficara encantada com ele, a vendedora que costumava me atender telefonou-me para dizer que acabara de receber diversos vestidos longos que pareciam ser exatamente o que eu estava procurando. Depois de examiná-los, encontrei um que prontamente substituiu aquele do qual eu havia me livrado. Ele era muito mais apropriado. Um homem de negócios disse-me recentemente: também vale a pena livrar-se daquilo que não é eficaz. Passei muito tempo assustado com um problema de saúde que os médicos não podiam sanar. Um dia, resolvi criar um vácuo, jogando fora meus remédios. Desde então, nunca mais tive nenhum acesso. Limpeza por meio da ordem. Você pode limpar a mente para a prosperidade, colocando em ordem a maioria das coisas. Enquanto fizer isso, afirme a ordem divina. Deus não viola a sucessão ordenada de eventos. Pelo contrário, ele parece impedir que o acontecimento seguinte suceda até que, antes, a ordem seja estabelecida na atual situação, no atual estado de espírito. O carro de um universitário bateu no carro de um dos seus professores. A companhia de seguros do jovem não atendeu devidamente ao pedido de indenização.
A pendência arrastou-se por 2 meses, até que o professor admitiu que não havia afirmado a ordem divina. Quando conseguiu acalmar-se e fazer a afirmação, foi chamado para outra entrevista como avaliador de seguros. Dessa vez, os papéis estavam prontos para que eles os assinasse e o cheque estava à sua disposição. Emerson referiu-se a uma ordem sublime em vez de ordem divina. Ele escreveu a respeito do homem que a União Europeia se coloca jubilante na ordem sublime. Uma boa afirmação para esse fim é: encontro-me na ordem divina. Encontro-me agora na ordem sublime. Quando as coisas parecem conflitantes e fora de ordem, não se precipite desvairadamente tentando corrigi-las de uma maneira exterior ou tentando mudar outras pessoas e torná-las mais compatíveis. Em vez disso, lembre-se de que a falta de ordem está, antes de tudo, dentro de você. Se puder colocar em ordem os seus pensamentos e sentimentos, as pessoas, as situações e até o universo irão reagir de uma maneira mais ordenada. 2 mulheres estavam viajando de carro durante uma tempestade, quando uma delas lembrou-se de afirmar em ordem divina. Imediatamente a cerração desapareceu, a chuva cessou e elas continuaram a viagem com o tempo firme. Declare com frequência: o fluxo e o refluxo de tudo em minha vida são estabelecidos em ordem divina. Estou em paz e tranquilo. Faça uma lista do que precisa ser eliminado. Você pode purificar a mente para a prosperidade relacionando por escrito as coisas que quer eliminar da sua vida. Durante muitos anos, eu fazia listas daquilo que queria manifestar na minha vida. Mas um irritante problema não desaparecia e eu não entendia por quê. Finalmente, li um livrinho que sugeria que primeiro deveríamos anotar o que desejávamos eliminar da vida, e depois fazer uma lista do que desejávamos manifestar. Esse, dizia o livro, era o método para modificar a nossa vida. Experimentei essa sugestão e ela funcionou. Na verdade, foi surpreendente a rapidez com que aquele desagradável problema desapareceu da minha vida, depois de ter batalhado contra ele durante anos, quando aventurei-me a escrever que desejava que o problema fosse resolvido. Purificação interior por meio da libertação. A eliminação tem 2 finalidades: livrar você do que está errado e expandir as suas virtudes. A eliminação de alguma coisa de sua vida é sempre uma indicação de que algo melhor está a caminho. Depois de anotar o que você deseja eliminar, é bom declarar: eu me liberto disso e confio. Quando uma pessoa está tentando alcançar um resultado e isso não acontece, geralmente é porque ainda existe alguma coisa na mente, no corpo, nos negócios ou nos relacionamentos a qual é preciso renunciar, dela se libertar, liberá-la ou eliminá-la. Enquanto a pessoa estiver adiando esse processo de eliminação, estará adiando os resultados. Cada fase da vida exige renúncia. Cada avanço significa a rejeição de alguma coisa antiga. Mas a eliminação não apenas tira alguma coisa de você, ela também lhe dá alguma coisa. Um empresário de Detroit disse com ceticismo: como a minha mente subconsciente sabe o que eliminar? Ela pode eliminar a coisa errada. A mente subconsciente não sabe. Mas a superconsciente, ou a mente de Cristo, sem dúvida sabe o que eliminar e trabalhará por meio das atividades conscientes e subconscientes para eliminar corretamente do seu mundo o que for preciso, quando você invocar afirmações que declarem que a mente de Cristo que tudo conhece está realizando a eliminação. O Cristo que existe em mim é o meu poder de liberação. O Cristo que existe em mim é o meu poder de libertação. O Cristo que existe em mim liberta-me agora de todo o ressentimento ou apego a pessoas, lugares ou coisas do passado ou do presente. Neste momento, liberto-me de todas as coisas e de todas as pessoas do passado e do presente que não fazem mais parte do plano divino para a minha vida.
O Cristo que existe em mim manifesta agora o meu verdadeiro lugar com as pessoas verdadeiras e a verdadeira prosperidade. Certa vez utilizei essas afirmações de libertação numa ocasião em que eu sentia uma insatisfação generalizada na minha vida, mas não sabia o que precisava ser eliminado. Em breve me foi oferecido um encantador apartamento em um condomínio onde há muito eu desejava morar. Com a mudança veio a liberação de antigos móveis e influências pessoais, das quais eu desejava me ver livre. O novo ambiente proporcionou-me uma nova perspectiva de vida. Embora eu não houvesse compreendido que necessitava da mudança e só nesse momento pudesse tê-la feito, a mente de Cristo sabia disso e a providenciou. Eu utilizei as citadas afirmações de liberação. A inteligência divina sempre sabe o que fazer e responde quando apelamos para ela. Elimine as impurezas da sua vida. Ao mesmo tempo em que limpa os armários, você também precisa limpar a sua vida, se quiser purificar a mente para a prosperidade. Se quiser ter prosperidade, livrar-se de todo o mal e ter suas preces atendidas, você precisa livrar a sua vida das impurezas e colocá-la em ordem. É inútil invocar benefícios, proteção, ajuda, orientação ou cura, se durante todo o tempo você estiver fazendo coisas que sabe que não são corretas aos olhos de Deus e dos homens. Com muita frequência, quando uma pessoa compreende pela primeira vez o poder do pensamento, acha que pode usar o poder mental para obrigar as outras a fazerem o que ela quer. Ela tenta remendar a própria vida com afirmações. Pode até obter alguns resultados, mas esses resultados serão apenas transitórios, a menos que tenham sido alicerçados sobre uma base correta. Uma viúva solitária vinha levando uma vida sentimental e moral questionável desde a morte do marido, sentindo que para mudar esse comportamento deveria tomar alguma providência. Finalmente, ela compreendeu que, se desejasse casar novamente, deveria limpar e purificar a sua vida. Foram necessários pelo menos 6 meses para se livrar de relacionamentos comprometedores, mas depois que ela fez isso houve um tranquilo período de confiança em Deus para lhe mostrar o caminho. Dentro de um ano ela se casou com um homem de bem, que ela não teria conhecido se continuasse naquele círculo anterior de amizade. É verdade que Deus, como lei divina, impede o desenvolvimento subsequente até que a ordem seja estabelecida na situação presente. Aquela mulher provou que a eliminação tem um efeito duplo e que, quando ela eliminou o erro de sua vida, ocorreu a manifestação do bem. Para libertar-se de seus relacionamentos, afirme: o Cristo que está em mim liberta-me agora de todas as coisas e de todas as pessoas que não fazem mais parte do plano divino para a minha vida. Todas as coisas e todas as pessoas que não fazem mais parte do plano divino para a minha vida libertam-me neste momento. O Cristo que está em mim revela, esclarece e manifesta neste momento o plano divino para a minha vida. Purifique a mente por meio do perdão. Purifique a mente para a prosperidade por meio da prática do perdão. Muitas pessoas não têm uma prosperidade duradoura, não importa o que façam, porque cultivam ressentimentos e sentimentos negativos para com outras pessoas. Até que deixem isso de lado e perdoem, a prosperidade não acontece. A palavra perdoar não significa simplesmente resignar-se. O perdão não é um ato exterior desagradável, melodramático, no qual a pessoa diz estou arrependido quando não está. Ao contrário, o perdão é um agradável ato interior que deixa você em paz consigo mesmo e com os outros. É bom oferecer a si mesmo uma terapia de perdão universal todos os dias. Isso mantém a sua mente e as suas emoções livres de sentimentos negativos que poderiam bloquear a felicidade. Tudo que me ofende, eu perdoo. Interior e exteriormente, eu perdoo. Acontecimentos passados, acontecimentos presentes, acontecimentos futuros, eu perdoo.
Eu perdoo todas as coisas e todas as pessoas que talvez possam precisar de perdão. Sou livre e todas as outras pessoas também são livres. Todas as questões que existem entre nós estão em ordem, agora e para sempre. Os efeitos miraculosos do perdão. Uma professora sofreu um colapso nervoso e seu patrão informou-a de que ela não voltaria mais a ensinar na escola. Mesmo quando o médico autorizou a sua volta ao trabalho, seu patrão recusou-se a recebê-la de volta. Ela e o marido tinham filhos que logo precisariam ir para a faculdade. Também precisavam de uma casa maior e de outro carro. Essa mulher precisava urgentemente voltar a trabalhar. Quando tomou conhecimento do poder do perdão para conseguir a prosperidade, ela compreendeu que a grande quantidade de sentimentos negativos que existia entre ela e o patrão poderia estar bloqueando a sua felicidade. Ela sentou-se uma tarde com uma amiga e proferiu palavras de perdão para ele. O Cristo que está em você é o seu poder para perdoar. O Cristo que está em você é o seu poder para libertar. O Cristo que está em mim é o meu poder para perdoar. O Cristo que está em mim é o meu poder para perdoar. O Cristo que está em mim é o meu poder para prosperar imediatamente. Pouco tempo depois, ela soube que o patrão havia decidido ir para o estrangeiro a fim de estudar durante um ano. O homem que o substituiu não se opôs a contratá-la outra vez como professora substituta. Quando guarda ressentimento por alguém ou por alguma coisa, você ficou ligado a essa pessoa ou situação por um vínculo emocional mais forte do que o aço. A prática do perdão é a única maneira de romper esse vínculo e de se libertar. O voo de um empresário sofreu um atraso em consequência do mau tempo. Ele precisava fazer algumas conexões durante a viagem para uma importante reunião de negócios. Sabendo que o ressentimento bloqueia o que é benéfico para a pessoa, e que no caminho para o aeroporto ele havia pensado com ressentimento sobre um concorrente, ele sentou-se em silêncio na sala de espera e mentalmente disse: não há competição em Cristo e não há competição entre nós. O amor generoso de Cristo perdoa e elimina qualquer sentimento ruim entre nós, agora e para sempre. Um pouco depois, ele foi informado por funcionários da companhia aérea de que o tempo estava melhorando e que um avião o levaria para o seu destino a tempo. Foi como se os seus pensamentos de ressentimento o tivessem literalmente retido no aeroporto até que ele perdoasse aquele homem. Uma vez que a palavra perdoar significa simplesmente desistir, em geral a melhor maneira de perdoar os outros é simplesmente desistir de todos os maus pensamentos a respeito deles, bem como todo contato exterior com eles. O perdão é um processo contínuo. O perdão é um processo contínuo. Sempre que há um bloqueio do que é benéfico para mim, pergunto: Pai, a quem necessito perdoar? De que experiência ou situação eu preciso para perdoar? Uma pessoa que saiba e pronuncie palavras de perdão para alguém ou para alguma coisa em uma determinada situação pode eliminar o problema, não importa o que os outros estejam fazendo ou dizendo. Uma mulher compareceu a uma palestra sobre o perdão e mentalmente pronunciou palavras de perdão para o marido, que a havia deixado há mais de uma década. Desde então, não tiveram notícias dele. Dentro de 24 horas, ele telefonou de longe, pedindo para vê-la novamente. Um famoso conselheiro matrimonial disse que um bom casamento requer uma grande dose de perdão. Podemos parafrasear essa afirmação e dizer que uma vida boa requer uma grande dose de perdão. Uma empresária desiludida compareceu a uma palestra a respeito do perdão e, no final, disse: sinto-me muito bem. Acabo de perdoar todas as pessoas que conheço. O palestrante sugeriu que dali em diante ela continuasse a pronunciar palavras de perdão todos os dias, uma vez que o perdão é um processo contínuo. Algumas semanas depois, a mulher retornou e disse:
Venho praticando o perdão e sinto-me péssima. É que eu não sabia que odiava tantas pessoas. Se as pessoas praticassem diariamente o perdão, provavelmente iriam deixar sem trabalho a maioria dos médicos, psiquiatras, psicólogos e financiadoras, porque todo mundo seria saudável e próspero. Como conseguir que os outros o perdoem? Ao mesmo tempo que você expressa o seu perdão aos outros, afirme que eles também o perdoam, porque subconscientemente assim o desejam, quer saibam disso ou não. Todos querem se livrar de emoções negativas, quer conscientemente admitam isso ou não. Diga aos outros: o Cristo que está em você me perdoa e me liberta. Todas as coisas estão esclarecidas entre nós agora e para sempre. Uma mãe costumava ter discussões acaloradas com a filha adolescente, que finalmente fugiu com o namorado. A mãe libertou emocionalmente a filha e afirmou que ela perdoava por todos os sentimentos de animosidade ou rancor entre elas. Durante algum tempo, isso não pareceu surtir efeito nenhum, mas ela continuou a fazer essa afirmação. No devido tempo, elas estabeleceram um relacionamento mais íntimo e espontâneo, mas com mais liberdade para ambas. Há cerca de um ano, durante uma meditação matinal, o nome de um colega de trabalho me veio à mente e tive uma sensação desagradável a respeito dele. Alguns meses antes, eu havia sugerido um determinado projeto ao qual ele se opusera, e assim não fora aprovado. Todas as manhãs o nome dele surgia na hora de minhas orações. Tentei não pensar nisso, mas continuava a ter uma sensação desagradável e de tristeza a respeito dele. Finalmente, compreendi que talvez houvesse necessidade de perdão mútuo entre nós, embora conscientemente eu não guardasse nenhum sentimento de inimizade. Quando pronunciei palavras de perdão para ele, nada mudou. Mas quando comecei a afirmar que ele me perdoava, senti que a sensação desagradável e de tristeza começava a desaparecer. Depois de 3 ou 4 sessões de orações matinais, a sensação desapareceu completamente. Algumas semanas mais tarde, esse colega de trabalho entrou em contato comigo e sugeriu que dessemos continuidade ao projeto que eu havia recomendado há alguns meses. Nós fizemos isso, e ele provou ser um dos mais bem-sucedidos que já executamos. Como proporcionar e conseguir libertação emocional? Uma ótima fórmula é perdoar os inimigos e libertar os amigos. Perdoe as pessoas das quais você tem raiva ou ressentimento. Liberte as pessoas que você ama. Liberte as pessoas amadas e deixe que vão à procura do que for bom para elas. Isso pode ser exatamente o que você não deseja fazer. Você acha que eles precisam de seu apoio, de sua ajuda e de sua compreensão. Mas, quando você tenta ajudá-las, mantendo para com elas uma atitude possessiva, elas se irritam por não se sentirem livres pelo fato de amá-lo e provavelmente criam um problema entre vocês. Lembre-se do seguinte a respeito da libertação. A libertação emocional nunca nos leva a perder alguma coisa que ainda nos pertença por herança divina. Pelo contrário, ela propicia a manifestação do que nos é benéfica de maneira melhor do que antes. As pessoas possessivas e dominadoras têm todo tipo de problema. As pessoas que se deixar possuir pelas outras também têm todo tipo de problema. Existe uma maneira simples para conseguir se livrar e livrar as outras pessoas da possessividade e da dominação, e isso se faz simplesmente pronunciando palavras de libertação. O Cristo que está em mim neste momento liberta-me de todo apego com relação a pessoas, lugares ou coisas do passado ou do presente. O Cristo que está em mim neste momento é minha força de libertação. Para os outros, com relação a você, o Cristo que está em você neste momento o liberta de todo apego com relação a pessoas, lugares ou coisas do passado ou do presente. O Cristo que está em você neste momento é sua força de libertação.
Certa vez, quando me sentia ligada a pessoas e situações, fiz uso dessas afirmações e imediatamente senti-me transportada para um ambiente novo e agradável, livre de antigas lembranças e possessões. Algumas pessoas rapidamente desapareceram de minha vida e encontraram o seu bem-estar maior em outro lugar. As pessoas, os lugares e as coisas responderam àquelas afirmações de libertação. Uma pessoa possessiva geralmente dissemina a substância de seus pensamentos e sentimentos na vida de outra pessoa, de modo que ela se esgota emocional e fisicamente. Fortes ligações possessivas emocionais causam muitos dos nossos problemas, de dinheiro, de saúde e de relacionamento. Afirme com frequência: eu, neste momento, liberto e fico livre de tudo e de todos que não fazem mais parte do plano divino para a minha vida. Tudo e todos que não fazem mais parte do plano divino para a minha vida me libertam neste momento. Uma empresária havia se divorciado há 20 anos. Ela queria se casar outra vez e achava que tinha encontrado o homem de seus sonhos, mas ele não lhe propunha casamento. Ela esperou pacientemente durante vários anos. Finalmente, ela falou a respeito do problema com uma amiga, que disse: deve haver alguma coisa do passado que precisa ser perdoada e liberada. A amiga perguntou então a respeito de seu último marido. Oh, eu perdoei pela infelicidade que ele me causou no passado, e ele voltou a se casar. Mas uma coisa estranha acontece. Quando meu nome é pronunciado na presença dele, ele sempre fica extremamente negativo e chateado. A amiga dela disse: esse deve ser bloqueio. Vamos declarar aqui agora que ele a perdoa e liberta para sempre. Essas duas mulheres sentaram-se então tranquilamente e pronunciaram o nome do último marido, declarando: o Cristo que está em você me perdoa e liberta agora e para sempre. Pouco tempo depois disso, um estranho apareceu no escritório dela para inspecioná-lo. Ele ficou muito interessado nela pessoalmente, e começou a lhe enviar bombons e flores. Ela aceitou seus diversos convites para jantar. Seu acompanhante de vários anos não gostou nada disso. Na verdade, ele rapidamente propôs-lhe casamento e eles se casaram. Mas nada tinha acontecido até que ela dissesse palavras de perdão e libertação pelo último marido. Como se livrar de situações problemáticas? Também é bom pronunciar palavras para se livrar de situações ou problemas com os quais você venha lutando, mas que não consegue resolver. Eles geralmente reagem rapidamente a esta afirmação. Eu libero essa situação, essas pessoas, para a ação perfeita da consciência de Cristo neste momento. Agora, eu as liberto e deixo partir completamente. Uma vez, quando eu vinha lutando com um complexo problema de relacionamento, durante semanas, sem nenhum proveito, liberei-o para a consciência de Cristo, que é a consciência do milagre, com as palavras acima. Esse ato trouxe-me uma completa paz pela primeira vez, e dentro de uma semana o problema tinha sido rapidamente solucionado por si mesmo de uma maneira que eu jamais havia previsto. Uma dona de casa estava de mudança e necessitava de uma empregada para ajudá-la a encaixotar suas coisas, mas não encontrava nenhuma. Uma tarde, depois de ter se dedicado a essa tarefa durante todo o dia, ela disse finalmente: Pai, eu libero essa tarefa durante todo o dia. Ela disse finalmente: Pai, eu libero essa tarefa e essa mudança para o Senhor. Não posso fazer isso sozinha, assim coloco tudo em suas mãos. Depois ela se retirou e foi dar um cochilo. Uma hora mais tarde, ela foi despertada pelo toque do telefone. Uma voz na linha disse: Aqui é Mary, sua empregada de 2 anos atrás. De repente tive a sensação de que a senhora poderia precisar de mim mais uma vez. Se precisar, estou à sua disposição. Alguém disse: a vida em geral é difícil, mas aos poucos se torna fácil na verdade, quando pratica diariamente o perdão e liberta-as.
pessoas, os lugares e as coisas, você desobstruiu os canais para as coisas boas. Afirme com frequência. Neste momento, mantenha um relacionamento correto com todas as pessoas e com todas as situações. O marido de uma mulher que me escreveu estava com a saúde abalada, 2 de seus filhos sofriam com casamentos infelizes e ela enfrentava dificuldades financeiras. Finalmente, ela disse, referindo-se a todos os seus problemas: neste momento entrego tudo a Deus. Nada posso fazer por mim mesma. Em questão de dias, ela obteve um empréstimo. Em poucas semanas, os inquietantes problemas de saúde do marido diminuíram. E daí a um mês, o casamento dos filhos se harmonizou. Cura pela liberação. Uma empresária, com muitas dores, entrou claudicante na sala onde se realizava uma palestra a respeito da prosperidade. Havia um espinho em seu pé que o médico não conseguia localizar. Ela achava que seria melhor deixar que o espinho saísse por si mesmo em vez de se submeter a uma intervenção cirúrgica. Durante a palestra, ela tomou conhecimento do poder de cura da libertação e, nessa tarde, liberou verbalmente seus problemas de saúde para o pai. Tarde da noite, ela despertou com uma pontada de dor no pé afetado. Um exame mais atento revelou que a pele se rompera e o espinho estava saindo. Ela pôde extraí-lo com facilidade e, em poucas horas, voltou a caminhar normalmente. As palavras de liberação a tinham livrado literalmente de uma indesejável situação física. Resumo 1. A limpeza ou purificação é a primeira etapa da prosperidade. Sem libertar-se mental e emocionalmente, e em nosso mundo visível, não pode haver prosperidade permanente e satisfatória. 2. Para demonstrar a verdadeira prosperidade, você precisa se livrar do que não quer e abrir caminho para o que quer. 3. Você pode conseguir isso criando um vácuo exterior. Esvaziar e limpar armários, gavetas, arquivos, mesas de trabalho, o carro, a garagem, etc. faz com que a pessoa que crê abandone as sensações da mente subconsciente para limpar o seu mundo para a prosperidade. 4. Crie um vácuo exterior também afirmando a ordem divina, colocando todas as coisas em ordem. Encontro-me na ordem divina. Meu mundo se encontra agora na ordem divina. 5. Faça uma lista das coisas e situações, mesmo das pessoas, que você quer eliminar de sua vida, tanto as palpáveis quanto as impalpáveis. 6. Ao mesmo tempo em que limpa os armários, esvazie e limpe a sua vida. Os esqueletos no armário têm de desaparecer, se você deseja realmente prosperar. 7. Pratique o perdão pelos outros. Isso é mais fácil do que você pensa. Faça isso pronunciando palavras de perdão. 8. Declare que os outros perdoam. No subconsciente, eles querem perdoar. 9. Quando você perdoar os seus inimigos, liberte os seus amigos. Você jamais perderá alguma coisa por meio da liberação emocional. Você abre caminho para que o mais elevado bem de todos os envolvidos se manifeste sem dominação possessiva ou apego pessoal excessivo. 10. Declare que os outros o perdoam. Palavras de libertação eliminam a possessividade e a sujeição quando você proclama que o Cristo, na situação e nas pessoas envolvidas, é o poder que libera. 11. Libere também as situações e condições que você não pode solucionar. Essa liberdade quase sempre se manifesta rapidamente em soluções perfeitas. Primeiro, crie mentalmente a sua prosperidade, por escrito. Certa vez fiz uma palestra em Nova Orleans sobre o tema Você pode ter tudo. Depois que a palestra tinha começado, um empresário entrou correndo no auditório, e disse quase sem fôlego para o encarregado de indicar os lugares:
Espero não estar muito atrasado, pois estou aqui para conseguir tudo. Há um modo de você conseguir tudo. Comece criando mentalmente o que for bom para você. Estima-se que o sucesso pode ser 98% de preparação mental e apenas 2% de ações exteriores. Jesus deve ter feito muita preparação mental antes de multiplicar os pães, porque, antes disso, ele havia ficado em companhia de algumas das pessoas que desejava alimentar, orando e dando graças. Você pode criar mentalmente a sua prosperidade de 3 modos. 1. Por escrito. 2. Por meio de imagens. 3. Em palavras. Há algumas décadas, quando comecei a escrever a respeito da prosperidade, meu filho e eu vivíamos em um cômodo. Podíamos ainda estar vivendo naquele cômodo se não tivéssemos começado a criar, antes, a nossa prosperidade, escrevendo-a, imaginando-a e afirmando-a. Foi enquanto estávamos vivendo nesse cômodo que eu ouvi falar sobre essas 3 maneiras de criar mentalmente a prosperidade. Quando eu e meu filho começamos a utilizá-las, elas deram resultado. Isso me convenceu de que deveria falar aos outros a respeito delas. Pare de procurar os outros para obter a sua prosperidade. Comece a utilizar essas 3 técnicas simples de prosperidade descritas nos 2 capítulos seguintes. Ao fazer isso, você irá, em primeiro lugar, criar mentalmente a sua prosperidade. Ela irá fluir do plano mental para o plano visível com resultados palpáveis. Durante alguns anos, meu filho e eu moramos em um cômodo que nos fora arranjado pela igreja a qual eu estava servindo. Os administradores pareciam convencidos de que haviam nos arranjado o que nos era conveniente. A situação financeira da igreja, naquele momento, com certeza, não parecia favorável a ponto de nos proporcionar outro tipo de moradia mais esmerada. No entanto, o local onde morávamos na ocasião era, com certeza, insuficiente. Diversas vezes eu já havia, timidamente, mencionado esse fato, mas a reação fora sempre a mesma. A igreja não tinha fundos para nos proporcionar uma residência paroquial, ponto final. Durante muitos meses pensei comigo mesma, cheia de ressentimento. Por que alguém não faz alguma coisa? Finalmente me ocorreu. Por que você não faz alguma coisa? Porque você primeiro não cria mentalmente a sua prosperidade. Foi então que meu jovem filho e eu decidimos colocar por escrito, em imagens e em afirmações o que desejávamos, uma casa paroquial da igreja. Depois de redigirmos a nossa lista, colocar desenhos em um mapa do tesouro e começar a dizer em voz alta a afirmação: eu estou maravilhosa e adequadamente instalada com a magnífica essência de Deus, aconteceu uma coisa surpreendente. Um dia um homem entrou na igreja e disse que havia recebido uma herança e desejava doar a 10ª parte dela à igreja. Qual o valor do dízimo oferecido? Perguntei. $8.000, respondeu ele. Ótimo. Essa será a entrada para a compra de uma nova casa paroquial para a igreja. Em questão de dias, uma encantadora casa havia sido localizada na área mais bela da cidade e as negociações foram rapidamente concluídas. Antes que nos dessemos conta, meu filho e eu estávamos nos mudando para uma casa nova, com móveis novos. E de uma maneira igualmente rápida, talvez um prêmio extra por todas as nossas orações, apareceu uma excelente empregada doméstica, que insistiu em trabalhar para nós. Ela tinha lido alguns de meus artigos e desejava saber mais a respeito do pensamento motivador da prosperidade. Parecia um milagre, pois uma empregada doméstica era como um prêmio, uma vez que dificilmente ela estaria dentro de meus limites financeiros em circunstâncias normais. Como ela previra, o seu contato pessoal com o pensamento de prosperidade provou-se valioso.
Como mencionei em um capítulo anterior, mais tarde ela demitiu-se do emprego como minha empregada doméstica e fez o que sempre desejara fazer. Tornou-se costureira, uma profissão na qual ela ainda é muito solicitada. Porque você precisa, primeiro, criar mentalmente a sua prosperidade. O homem é um ser espiritual e mental e se expressa no mundo exterior por meio da mente. Como um pai amantíssimo, Deus é a fonte de sua prosperidade. Esse mesmo pai criou a substância do universo, que eu prefiro denominar ouro em pó, que você pode moldar e transformar em prosperidade. Essa substância não oferece resistência e é impessoal, e espera que você lhe dê pessoalmente a forma que desejar. Você é o senhor da rica substância do universo. Faça valer o seu poder e adapte, molde e dê forma a essa substância com pensamentos, palavras e ações positivas. Ao ser positivo com respeito à prosperidade, ela se torna positiva com você. Ao direcionar a grande energia de seu pensamento para a ideia de abundância, você terá abundância, não importando o que as pessoas estejam dizendo ou fazendo ao respeito. É escrevendo, imaginando e afirmando a prosperidade que seus pensamentos, palavras e ações começam a atuar em seu favor de maneira favorável, auspiciosa e produtiva. Comece agora a ser objetivo a respeito da prosperidade, sentando-se e fazendo uma lista das coisas boas que você deseja experimentar na sua vida. Emma Curtis Hopkins, uma importante professora do Evangelho no início do século XX, disse certa vez: sente-se em uma determinada hora todos os dias e escreva em um papel quais são suas ideias a respeito do bem. Você irá descobrir que essa prática irá fixar a sua mente no Evangelho e você irá sentir o resultado disso. Outro eminente metafísico, o Dr. Emmett Fox, disse que é dessa maneira que você muda a sua vida. Lembre-se disto. Se você apenas leva a vida sem nenhuma determinação ou propósito definido, torna-se uma vítima desamparada das circunstâncias. Se seus desejos não são claros e objetivos, você ficou sujeito às personalidades dominadoras daqueles que o cercam. A maneira de superar as dificuldades é estabelecer uma meta por escrito. Em algum momento da vida, você já ficou sujeito à personalidade dominadora de alguém que sabia o que queria, e descobriu que estava sendo induzido por essa pessoa. Eu já. Meu filho geralmente sabia o que queria, em detalhes. Certa vez olhei pela janela e verifiquei que os 2 carros esporte estavam estacionados lá fora. Eram ambos resultado dos desejos precisos de Richard, não dos meus. Nunca tive qualquer preferência por carros, mas, como a maioria dos homens, Richard tinha. O resultado foi que não somente ele estava dirigindo um carro esporte equipado para corridas, mas eu também estava. Além do mais, lembre-se do seguinte: se você não sabe o que quer e não tem nenhum objetivo estabelecido, sua mente subconsciente produz um aglomerado de circunstâncias. É por isso que existe muita confusão na vida de pessoas passivas. Concentre-se em uma coisa durante muito tempo e esteja certo de que a conseguirá. Tenha sempre em mente um objetivo definido e anote-o. Nunca se deixe viver no acaso, a menos que deseje terminar com 2 carros esporte na garagem. Há uma razão específica pela qual você tem de ser preciso a respeito do que quer. A raiz da palavra desejo significa do Pai. É uma grande alegria sua recebe-lo aqui agora. De que maneira você pode verificar que esses desejos são com certeza do Pai? Se os desejos que você tem são apenas desejos superficiais, eles desaparecem, mas se são desejos profundamente arraigados por coisas do Pai, eles são desejos divinos. Você precisa expressá-los construtivamente, em vez de reprimi-los destrutivamente. Desejo é a tentativa de Deus de lhe dar um bem maior. Abra a mente para recebê-lo.
Portanto, seja objetivo a respeito desse desejo anotando por escrito, para que ele possa se manifestar objetivamente para você. Escolha uma palavra mágica para a mente. A escolha produz resultados. Sua mente está constantemente produzindo o que você escolhe. Há um antigo segredo a respeito do poder de registrar por escrito o que você deseja, como mencionei em meu livro The Prosperity Secret of the Ages. As palavras que você registra por escrito eliminam todos os obstáculos e barreiras existentes nos planos visível e invisível da vida. Elas penetram nos éteres deste universo e agem por meio das pessoas, circunstâncias e acontecimentos, a fim de abrir caminho para que as coisas boas que você deseja venham a acontecer. Uma pintora comprovou isso. Ela havia pintado um quadro a óleo que não conseguira vender, mesmo depois de ter ficado exposto durante meses. Finalmente, ela lembrou-se de escrever, na sua lista das coisas que desejava, que aquele quadro seria vendido rapidamente pelo preço que ela estava pedindo. Ela escreveu isso em sua lista no dia 11 de outubro. No dia 13 de outubro, ela recebeu um interurbano informando-a de uma exposição de arte numa cidade próxima. A pessoa que telefonou estava solicitando quadros seus para exibi-los na mostra. Ela imediatamente enviou a pintura a óleo que estava na sua lista, e ela foi vendida, pelo preço pedido, no dia da abertura da exposição. Os psicólogos nos dizem que a maioria das coisas é feita por escolha, que a escolha produz resultados, mas que cabe a você escolher o que quer. Depois que escrevi a respeito dessa técnica para a prosperidade em meu livro The Dynamic Laws of Prosperity, um empresário da Filadélfia escreveu-me a fim de comprovar a validade desse método. Certa vez, ele foi solicitado por uma grande corporação para ministrar um curso a respeito do sucesso para 92 de seus principais executivos, pelo qual ele recebeu da empresa uma ótima remuneração. Nesse curso, foi solicitado aos executivos que escrevessem detalhadamente as coisas que desejavam que lhes acontecessem na vida. Foram relatados os seguintes resultados. Aconteceram coisas miraculosas. Todas as pessoas foram curadas de problemas de saúde, até das doenças chamadas incuráveis. Dos 92 homens, todos, com exceção de 2, disseram que haviam obtido muitos benefícios. Todos esses homens receberam aumento de salário, que variavam de $2.000 a $20.000 anuais. Problemas de saúde, pessoais e de prosperidade foram todos solucionados pelo método de fazer uma lista por escrito. A psicologia da pobreza. Recentemente, um dos meus leitores, que é psicólogo, explicou que os pobres estão tão enredados em seus problemas do dia a dia que nada planejam ou imaginam para o futuro. Eles também demonstram muita hostilidade e inveja com relação às pessoas que conquistaram o sucesso na vida. E quanto a você? Você está tão envolvido com os problemas do passado e do presente que não tem tempo para planejar coisas melhores. Você é hostil com as pessoas bem-sucedidas à sua volta ou sente inveja delas. Você as critica. Costuma fazer comentários maldosos a respeito delas. Como você se sente, e como reage, quando alguém lhe é próximo tem uma prece atendida ou alguma coisa boa lhe acontece? Você aceita esse fato sem ficar com inveja. Às vezes somos testados. Às vezes as coisas boas que queremos na vida parecem chegar primeiro para as pessoas que nos cercam. Se pudermos louvar e agradecer pelas graças concedidas ao outrem, em vez de sermos invejosos, ciumentos e críticos, podemos então ter certeza de que as mesmas graças, ou até maiores, chegarão para nós. Mas se fizermos comentários maldosos a respeito das graças concedidas a outra pessoa, ou tivermos inveja dela, teremos sido reprovados no teste.
não conseguiremos alcançar graças semelhantes. Como superar a inveja? Uma afirmação que deve ser feita com frequência a fim de eliminar a inveja, o ciúme ou a censura é a seguinte: quem ama não tem inveja. A verdadeira prosperidade me deixa livre para prosperar. Quando você vir alguém recebendo graças, lembre-se desta grande verdade: quanto mais eu esperar pelas coisas boas que